Estes eventos ocorreram com pessoas reais. Alguns podem ser perturbadores. Nós ouvíamos o ruído dos gravetos que se partiam, das folhas que ficavam voando. Era como se ela se arrastasse. Depois das 8 da noite, arrastavam os móveis, escutávamos uma bola que se movia pelo chão. É muito difícil saber que não se tem paz em sua própria casa. Os guardas, quando são mulheres, elas não querem ficar sozinhas no hotel. Por quê? Porque as coisas se mexem, a televisão liga sozinha. Há manifestações diferentes com elas. Eu pensava, uma hora ele vai falar, ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não posso me mexer? A colcha ficou com uma forma estranha. Eu começo a ver um pouco os detalhes. Eu começo a ver o contorno, a silhueta de uma mulher. Minha história de fantasmas. Nós ouvíamos o ruído dos gravetos que se partiam, as folhas que ficavam voando. Era como se ela se arrastasse. Eu era atraído. Na verdade, eu não sei se eu me sentia atraído, mas eu comecei a ir na direção dela. Eu não podia me mexer, eu sentia medo. Não podia me mover, não podia falar, não podia fazer nada. A minha sensação foi... Eu pensei que ia sair alguma coisa do lago, que ia agarrar os meus pés e ia me puxar. A Chorona. A minha história de fantasmas começou em Montevideo, Uruguai, em novembro de 2010. Montevideo, Uruguai. Eu fui com uns amigos numa noite... saí para me divertir e nós acabamos vendo o que ninguém gostaria de encontrar. Minha história de fantasmas aconteceu dentro de um parque que é muito famoso pela história da Chorona. Tudo começou quando eu estava trabalhando. Eu tenho uma colega que mora do lado do parque. E ela me contou que, pela primeira vez em 10 anos, ela tinha ouvido um choro do lado da sua casa e vinha direto do parque. Entramos, demos umas voltas lá. Caminhamos pelas ruas lá dentro do parque. Nós caminhamos por ruas escuras. Quando conseguimos entrar, o medo era enorme. Porque só enxergávamos mais ou menos 1 metro de distância. Era isso que víamos, nada mais. Não havia luz em lugar nenhum. Só víamos algumas luzes sobre a Avenida Itália, mas eram poucas luzes entre as árvores. E começamos a andar. Fomos tirando fotos, depois relaxamos. Éramos 5. Estava muito tranquilo até esse momento. Começou a complicar quando nós resolvemos dar a volta no lago. E aí começamos a tirar fotos do lago, não aparecia nada. Já havia passado meia hora, uns 40 minutos. Fomos dando voltas, até que nós começamos a andar ao redor do lago, um pouco mais perto do lago. Não dá pra ver nada no parque de noite, quer dizer... Até tem o estádio Charrúa, que fica perto também, e é o único lugar onde dá pra ver a iluminação desse parque. É mais pelo estádio velho que qualquer outra coisa, então desse lado via-se alguma coisa. Mas depois era tudo escuro. Tem muitos mendigos dormindo, muitos cachorros e muito mais perigo humano do que qualquer outra coisa, então a gente estava muito mais preocupado com isso. Nós tínhamos resolvido parar de tirar fotos, só dar mais uma volta no lago e ir embora. E quando estávamos terminando, nós íamos dar a volta no lago. Ali, eu estava bem perto, a 1 metro dele. Sensações estranhas começaram nesse momento, porque eu que estava bem perto do lago. E as histórias da Chorona dizem que ela sai do lago e agarra as pessoas que passam por lá e tudo mais. Eu comecei a ficar com medo. Era eu que estava mais perto do lago naquela hora. A minha sensação foi que eu pensava que ia sair alguma coisa do lago, da água, que ia me agarrar aos pés e ia me puxar. Foi muito complicado nesse momento. Quando estávamos avançando na metade, nós ouvimos um ruído do lado esquerdo, sobre as árvores. Achamos que fossem uns cachorros que andavam por lá. Mas não, foi uma coisa que surpreendeu a todos. Quando estávamos beirando o parque, escutamos um ruído à esquerda.
E depois disso nós vimos uma sombra branca que se deslocava bem no meio das árvores. Ela ficou numa árvore fixa, olhando pra gente. Era como flash de uma câmera, numa velocidade incrível. Nós ouvimos o ruído dos gravetos que se partiam e as folhas que saíam voando. Era como se ela se arrastasse. E numa velocidade enorme, que não dava tempo de identificar o que nós víamos. Só víamos uma luz, um flash de árvore em árvore, entre 5, 4 árvores. Até que parou e ficou bem do nosso lado. Nós nos viramos e a vimos bem de frente. Era uma garota jovem. Daí naquele momento estávamos Adriano, Juan Pablo, Bruno, que é meu irmão, o Ismael e eu. E daí naquele momento meu irmão e o Ismael saíram correndo. Foram os primeiros a reagir. Talvez nós também devêssemos ter feito isso. Eu acho que ela tinha entre uns 20 e 25 anos. Tinha cabelo longo, molhado. E foi o que mais me chamou a atenção, porque era como se ela tivesse mesmo saído do lago. A cara era séria, pálida, com os olhos perdidos, mas sempre olhando muito pra gente. Era como se ela olhasse além da gente, como se soubesse o que estávamos pensando e tudo mais. A primeira coisa que eu senti foi um medo enorme. Eu nunca tinha sentido aquilo. Eu estava vendo uma coisa que eu não deveria ver. Aquilo era realmente um fantasma. Nós ficamos paralisados de medo. E ela olhou pra gente. Mexia a cabeça olhando pra gente, um por um. Quando Juan Pablo contou pra mim, quando nós conversamos, ele disse que ele se sentiu atraído, que sentiu a mesma coisa que eu, que era atraído. E na verdade, eu não sei se eu me senti atraído. Eu só comecei a ir na direção dela. Eu não podia me mexer, eu sentia medo. Não podia me mover, não podia falar, não podia fazer nada. Mas depois eu me dei conta de que eu tinha uma câmera fotográfica na mão. Aí eu tirei uma foto. E quando eu apontei pra ela e tirei a primeira foto, ela olhou pra gente de novo. Com um olhar bem desafiador. Daí ela se colocou de lado como se fosse contra uma árvore. Nesse momento, ela inclinou a cabeça e olhou só pro Andrés. Quando ela começou a olhar pra ele, o Adriano e eu, nós meio que conseguimos sair de um transe. Bem naquela hora, conseguimos nos mover de novo. Mas o Andrés não. O Andrés, ele caminhava até ela, era como se ela estivesse atraindo ele com um olhar. Me deu muita tristeza, eu comecei a sair e andei. Tinha um muro na nossa frente, eu pulei, eu acho que andei 1 metro ou 2. E aí o Adriano agarrou o meu braço e eles vieram comigo. O Juan Pablo tirou outra foto. Nessa ela estava de perfil. E na foto dá pra ver claro, dá pra ver muito claro. Eu não sei como, mas eu tirei uma segunda foto. A verdade é que eu não sei como, pelo medo que eu sentia. Eu não sabia como eu tinha conseguido tirar a primeira foto. Eu não sei se foram uns segundos, uns minutos. O tempo nesse momento foi eterno. Quando eu terminei de tirar a segunda foto, o flash desapareceu. E ela desapareceu como se fosse fumaça. Nesse momento, o Adriano disse, vambora, vambora. E a gente começou a correr. Nós conseguimos correr só uns 200 metros, eu acho que foi isso. Mas a sensação, eu não sei se era só a sensação ou se era ela que nos seguia entre as árvores. Nós ouvíamos o ruído, era como se ela arrastasse tudo. E o frio que nós sentimos na nossa nuca era algo incrível. Era como se ela estivesse entre as árvores e atrás da gente ao mesmo tempo. Nós saímos pelo mesmo lugar por onde entramos, com um medo enorme, olhando para todos os lados. E nos encontramos com meu irmão e o Ismael numa estação a 2 quadras do lugar de onde nós estávamos. Quando nós nos encontramos com os rapazes, nós fomos até a minha casa, porque ela fica perto do parque. Nós nos sentamos, nós olhamos, e aí perguntamos um pro outro se tínhamos visto a mesma coisa. Todo mundo disse que sim. Todos descreveram a mesma garota. E então, nesse momento, nós quisemos verificar as fotos. E as fotos mostraram o que nós vimos. Só pela foto ninguém acreditaria. Porque na hora você não sabe se só você viu, se todo mundo viu a mesma coisa que você viu. Todo mundo ficou quieto, você não sabe por quê, você não tem ideia de nada.
E quando nós vimos as fotos, então, percebemos que nós vimos a mesma coisa. Nas fotos saiu o que nós vimos. E, por um lado, você fica contente porque você pensa, bom, todo mundo vai acreditar, porque todo mundo viu a mesma coisa que você viu. A verdade é que é uma experiência que eu não desejo pra ninguém. Nas fotos dá pra ver a figura do que pra mim é uma espécie de adolescente, uma mulher de cabelo comprido, e você vê uma espécie de aura branca que rodeava tudo, de baixo a cima, até em cima da cabeça. E na foto dá pra ver o rosto, dá pra ver o braço, dá pra ver tudo. Na segunda já dá pra ver que ela tá de perfil. Eu tirei a foto quando ela tava saindo. Então ela é igual à primeira, só que é de perfil. E ela é mais perto, só uns 3 ou 4 metros. Bom, o que eu acho a respeito da história da Chorona é que há muitas versões, mas pra mim, é o que eu digo, pra mim, quando os espíritos têm alguma coisa pendente, eles ficam dando voltas até poder resolver. Um dia ela tava trabalhando, quando voltou pra casa, que também fica em frente ao parque, ela encontrou o marido morto. E os filhos desapareceram. Disseram pra ela que os filhos dela foram levados por 2 pessoas como reféns e foram lá pra dentro do parque. Bom, então ela foi até o parque com a polícia, com os vizinhos, e eles procuraram dia e noite, mas nunca encontraram nada. As pessoas que viram aquela mulher depois do que aconteceu diziam que ela estava meio estranha, que tinha ficado louca. Até que um dia ela não suportou mais a pressão e acabou se afogando. Então, pra mim, a Chorona vai ficar lá até o dia em que puder resolver o assunto dela. Seja a história dos filhos, ou seja lá o que for. Mas vai continuar dando voltas até poder resolver. Minha história de fantasmas. Minha história de fantasmas. As portas se abriam e ninguém explicava por quê. Senti quando alguém entrou no meu quarto, subiu na minha cama e em cima de mim. Fiquei nervosa, mas queria saber quem era. Depois das 8 da noite, arrastavam móveis, escutávamos uma bola que se movia pelo chão. É muito difícil saber que não se tem paz em sua própria casa. Um vizinho mais distante. Minha história de fantasma começa exatamente em 24 de fevereiro de 2008. Bogotá, Colômbia. Nós chegamos em San Javier, Bogotá. Éramos novos no bairro. Chegamos em casa e sentimos um ambiente estranho na hora. Não sabia se era por sermos novos no bairro ou sei lá. Mas desde que chegamos sentimos como se alguém nos olhasse. Escolhi meu quarto e todos estávamos contentes porque era uma casa nova. Era muito bonito o apartamento. E morando lá, eu senti que me observava em várias partes da casa. É muito difícil saber que não se tem paz em sua própria casa. E quando você chega em casa para descansar, se sente ameaçado. Minha história de fantasmas começa em 24 de fevereiro de 2008, quando chegamos para morar em um apartamento. No segundo andar, ouvimos como se alguém jogasse uma bola, como se movessem os móveis. Numa noite, havia uns 15 dias na casa e escutamos no terceiro andar que arrastavam móveis. E então nós pensamos que tinham chegado os vizinhos novos. Pareciam estar mudando, mas sempre na mesma hora. Depois das 8 da noite, arrastavam os móveis, escutávamos uma bola que se movia pelo chão. Até que um dia o som foi tão forte que decidimos falar com os vizinhos. Não, já chega, sempre na mesma hora, porque mexem tudo nessa hora. Então chegamos lá em cima e a porta estava entreaberta. E quando abrimos, estava totalmente escuro e não havia nada, não havia nem gente, nem móveis para serem arrastados, não havia absolutamente nada. O tempo foi passando e chegaram os novos vizinhos para o apartamento dos fundos. E minha mãe fez amizade com eles e eles perguntaram quem era a pessoa que saía às 3 da manhã da casa. E eles viam um senhor com um sombreiro que sempre saía nessa hora. E minha mãe disse, como assim? Eu vivo só com os meus filhos e nós somos só 4. Todo mundo dizia que saía um homem daqui, de sombreiro preto, que chegava na porta, descia as escadas, abria e saía. Numa noite eu cheguei do colégio, estava fazendo os deveres, e aí o som ligou. Eu pensei que fosse qualquer coisa no volume, não sei, eu apertei o controle, mas aí ele apagou.
Voltava a ligar, a desligar, ligar, desligar e assim sucessivamente. Então isso me deu um certo medo de que estivesse acontecendo alguma coisa naquela casa. A televisão começava a ligar, as portas se abriam e ninguém explicava por quê. Teve um dia também que eu cheguei do colégio, eu estudava no colégio noturno. Cheguei umas 10 horas mais ou menos. Então eu vi um filme na sala, entrei no banheiro, escovei os dentes. Eu conseguia ver bem o espelho. O espelho refletia a porta do banheiro, a parte da saída. E entre a saída eu consegui ver o rosto de um senhor. Ele tinha um sombreiro e era um senhor mais velho, de mais ou menos uns 60 anos. Quando eu virei para olhar para trás, não tinha mais ninguém. Aí eu comecei a sentir medo de verdade. Medo por quê? Porque era a mesma pessoa. Era a descrição exata que deram do suposto amante clandestino da minha mãe. Numa noite todos saíram. E eu quis ficar na casa para ver se ele aparecia. E eu liguei a televisão e ouvi fecharem com força a porta que ficava ao lado da sala. Nesse momento, nem foi tanto o medo, foi mais a raiva desse barulho, dessa incerteza de não saber o que era. Eu disse, eu sei que você está aqui, se mostre. E nesse momento eu vi uns passos no corredor. A luz estava apagada na cozinha e eu conseguia ver o reflexo como se estivesse depois da cozinha. No corredor, entre a cozinha e a luz do espelho. Eu não sei se ele me disse mesmo falando ou se foi mentalmente, mas eu não sei. Eu só ouvi ele dizer, eu preciso de ajuda. Eu só posso ter ajuda quando encontrar minha esposa. E desapareceu. Eu fiquei totalmente imóvel. Como assim? Esposa? Quem é esse senhor? O que está acontecendo na casa? Depois de um tempo, nós ficamos sabendo que, na verdade, era o antigo dono da casa. Uma senhora foi ao apartamento onde eu moro e me disse, conheço essa casa há anos. Ela disse, faz mais de 20 anos que morei aqui. E eu disse, escuta, como é o antigo dono da casa? Ela disse, era alto, moreno e sempre usava um chapéu grande. Então eu disse, sério? Então é o homem que continua aqui. Já viram ele sair daqui? Uma noite eu estava dormindo e bateram no meu quarto. Achei que era meu filho que estava me chamando. Fui na cozinha fazer o café. Ele se levantou e disse, mãe, o que está fazendo na cozinha? São só 3 da manhã. Eu levantei para dizer, mãe, são 3 da manhã. Ela me olhou assustada, como assim? Eu vi que você levantou e entrou no banheiro. E eu disse, acabei de levantar porque escutei você na cozinha. Quando eu olhei o banheiro, a luz estava acesa. Abrimos a porta e não tinha ninguém lá. A porta do quarto da minha irmã também estava aberta e achamos que ela foi ao banheiro e deixou a luz acesa, mas nós olhamos, o chuveiro não estava ligado, não tinha ninguém lá. Com certeza não tinha ninguém lá. Ele disse, não, mãe, são 3 horas, vai se deitar. Então, senti quando alguém entrou no meu quarto, subiu na minha cama e em cima de mim. Nesse momento, eu fiquei muito nervosa, mas queria saber quem era, uma curiosidade de saber o que estava acontecendo. Foi como se eu estivesse sonhando, mas estava acordada e sentia ele ali. Então, depois que aquela entidade ficou bem em cima da minha mãe, nós tentamos colocar uma câmera para ver se a gente captava alguma coisa ou ouvia algum som. Pusemos a câmera e várias vezes tentamos gravar, mas não vimos nada. Eu estava desistindo daquilo. Até que um dia nós vimos que a porta se abriu e alguma coisa passou bem rápido. Passou como uma sombra e quando chega exatamente na cama, no momento em que chega, ela faz isso e acaba aí, não tem mais nada, acaba aí. A câmera só tinha 30 minutos de gravação. Dá pra ver uma sombra negra, escura. Pode-se dizer que é escura porque estava totalmente escuro, mas era uma coisa mais escura que estava exatamente em cima da cama, na diagonal, onde ela diz que estavam tocando ela, onde ela sente tudo aquilo e é onde se vêem as partes da sombra. Na hora, eu não senti medo, porque queria ver o que era. Eu estava com os olhos fechados, mas sabia que estava acordada e pensei, vou olhar para ver o que é. Então, esperei que chegasse na cama, subisse. Eu queria abrir os olhos, mas não conseguia ver o que estava em cima de mim. Com o passar do tempo, apareceram uns senhores que viveram no apartamento. E eles contaram que a esposa tinha se suicidado exatamente onde nós morávamos.
Depois disso, passou um tempo e ele também se suicidou. O amor que tinha por ela era tão grande que não podia viver com aquele peso. Estudamos esses fenômenos e chegamos a uma conclusão de que talvez essa tal entidade estivesse esperando que a esposa também chegasse ao ponto de se encontrar com ele e irem embora. E para falar a verdade, apesar de tanto tempo que se passou, nós ainda podemos sentir essas relações. Será que esse senhor foi muito mal? Porque é o que sentimos aqui. Sinto que ele me faz muito mal. Talvez seja porque enterrou alguma coisa ou porque a esposa se suicidou. Deve ser por isso também. Ou será que eu pareço com a mulher dele para ele me seguir tanto assim? Não é fácil dizer às pessoas, eu vi um fantasma. Não é fácil dizer às pessoas, na minha casa, possivelmente a presença de uma pessoa que está morta. Não senti tanto medo naquela hora, porque eu sabia mais ou menos o que estava encarando. Mas senti como se uma incerteza de por que está se manifestando. E justamente porque quando chegamos, por que com a gente e por que com a minha mãe, que foi a pessoa mais afetada nesse caso. Minha história de fantasma. Minha história de fantasmas. Eu vi uma sombra que estava passando e me chamou a atenção e eu disse, o que é isso? Eu ampliei a imagem e vi essa entidade, essa energia. Os guardas, quando são mulheres, não querem ficar sozinhas no hotel. Por quê? Porque as coisas se mexem, a televisão liga sozinha. Há manifestações diferentes com elas. Qualquer pessoa que chega lá a primeira vez sente essa energia e fica com medo. Hotel assombrado. Minha história de fantasmas começa em um hotel na cidade do México, onde eu trabalhei durante 6 anos como chefe de segurança. Distrito Federal, México. Eu me lembro que eu fui atrás de uma pessoa que subiu a escada da recepção. Essa pessoa entrou no banheiro e começou a demorar demais. Eu achei muito estranho, era muito cedo, 8 da manhã, 8:30, e eu só fui me dar conta depois de 20 ou 30 minutos que tinha acontecido alguma coisa. Porque esse era o meu dever como chefe de segurança. Mas não havia ninguém no banheiro. Eu abri a porta e não havia absolutamente ninguém. A porta estava fechada, estava completamente fechada e não tinha absolutamente ninguém lá dentro. Continuamos, obviamente, tendo mais evidências. Nós tínhamos uma tarefa de rotina que tínhamos que fazer todo dia, que era revisar as gravações e ver se as pessoas estavam fazendo bem os seus trabalhos, como estavam se saindo. E eu tinha que fazer isso todo dia de manhã. Eu chegava no meu horário, que era às 9 da manhã, eu começava a revisar os pontos onde as pessoas trabalharam durante a noite, nos turnos da noite. E quando eu fui ver a câmera da recepção no circuito interno de TV, porque eu tenho vários ângulos, são 16 câmeras e só um monitor muito pequeno. Então, de repente, eu vi uma sombra passando. E ela me chamou a atenção e eu disse, o que é isso? Então eu ampliei a imagem e vi essa entidade, essa energia que passou na frente da câmera de um lado e parou exatamente em frente às recepcionistas, a 2,5 metros de distância, onde está o balcão e a recepção. Então ela para ali e fica observando. A silhueta que se pode ver ali no vídeo é a silhueta de um homem magro. Era isso que se via mais ou menos num espaço de 2 minutos. E isso me assustou muito, e eu comecei a pensar, o que é isso? Eu não devo estar enxergando bem, mas se vê claramente que vai se movendo, vai caminhando. Então para e fica observando a área dos recepcionistas que estão conversando. Os dois estão parados, estão conversando, então passa um tempo ali, eu não sei, 1 minuto ou 2, e então se retira novamente, volta a sair e desaparece. Simplesmente desaparece. A primeira coisa que eu pensei foi em consultar o engenheiro de sistemas, então eu perguntei se isso pode ser algum defeito da câmera, mas ele disse que não era nenhum defeito da câmera, isso não pode acontecer. Quando chegou o diretor-geral, nós contamos para ele o que aconteceu, que a câmera captou, que havia captado uma sombra.
E foi, claro, uma surpresa para todos, porque esse vídeo foi bem examinado e há evidências dessa sombra que está muito nítida naquela área. Perguntamos aos recepcionistas se eles viram alguma coisa, e eles disseram que não perceberam nada. As pessoas sentem a presença dessa energia. Todo mundo que chega lá pela primeira vez sente essa energia e fica com medo. De dia, à noite, a qualquer hora, as pessoas sentem essa energia. Há uma lenda sobre uma pessoa que se chamava Guera. Era uma moça, e existem duas versões aí. Uma era de uma garota francesa que ia se casar. A primeira história diz que o noivo a deixou, esperando no altar, não quis casar com ela. E enquanto ela esperava, ela ficou bebendo. Então, depois disso, ela se livrou da dama de companhia e se suicidou no quarto. Na segunda, contam que uma moça, na sua noite de núpcias, encontrou o marido com outra mulher no quarto. Então ela sai correndo pelos corredores do terceiro andar. Ela tropeça, cai lá de cima e acaba morrendo. Me surpreende muito isso porque houve uma vez, depois de tudo isso que estava acontecendo, uma camareira foi possuída pela tal de Guera. Então tiveram que chamar um sacerdote e algumas outras pessoas. E foi uma vidente, uma menina de 14 anos, amiga de alguém da região, que não tinha nenhum conhecimento disso. A menina disse que essa moça não se matou, que ela saiu correndo, escorregou, e como não havia corrimão, ela caiu e acabou morrendo. Eu tenho um cunhado que fez a reforma desse prédio, e comentando com ele, eu perguntei se havia um corrimão, e ele disse que não sabia nada disso. Com certeza não havia um corrimão ali naquele andar. E essa garota não tinha como saber. Se eu não sabia, então imagina a garota. Então parece que realmente existiam muitas energias ali. Sobre a Guera, o que eu entendo é que ela tem ressentimento. E o que eu imagino, se é como as pessoas comentam, que ela tem ressentimento com as mulheres, porque são elas que mais a veem. Quando elas estão sozinhas nos quartos, são elas que veem as coisas mexendo. Quando os guardas são mulheres, elas não querem ficar sozinhas no hotel. Por quê? Porque as coisas ficam mexendo, a televisão liga sozinha. As manifestações são as mais diversas com elas. Um dia desses, no circuito interno de TV, eu captei uma coisa que eu não tinha conhecimento do que era, depois que eu fiquei sabendo que aquilo eram manifestações. Eu estava revendo as imagens no meu escritório e de repente eu vi uma imagem que parecia de um incêndio, com bolinhas que caíam. E a nossa câmera é uma câmera infravermelha e as bolinhas iam caindo, pareciam bolinhas de neve, caíam muito devagar, mas quando elas chegavam ao chão, começavam a voltar para cima e começavam a quicar. Na hora eu pensei que fosse um curto-circuito no andar de cima. Então peguei meu material de segurança, fomos até o lugar com extintores, abrimos a sala, que é um depósito de toalhas de mesa, e não tinha ninguém lá. Então, a partir daí foi que nós começamos a ver com mais frequência esse tipo de acontecimento. E... bom, então me disseram que era um orbe, só que eu não tinha esse tipo de informação. E eu entendi que são manifestações de algum tipo de energia que acontecia no quarto de Guera, que é o quarto 315, que agora foi transformado no nosso depósito. À noite, quando eu trabalhava nessa área do hotel, nós víamos a sombra de crianças no lobby, sabe? Como se estivessem brincando, fazendo várias coisas. Apareciam mãozinhas nos vidros, muito pequenas, sabe? Eram muito especiais. À noite, como há menos luz, se vê mais as sombras do que de dia. E de dia se viu uma sombra do tamanho da minha mão, passando por todos os andares. Uma sombra grande, às vezes sombras pequenas que andavam no lobby, desciam as escadas, subiam, andavam brincando por lá e eu não sabia o que era. Até que a garota vidente disse que eram duas crianças. Tudo bem, são duas crianças que estão se manifestando. Só que quando nós vemos o que é uma sombra. A sombra, que é bem mais comum. Nós já tivemos reclamações de clientes e hóspedes que já reclamaram que os quartos estavam ocupados do outro lado, que as pessoas falavam de madrugada. Podem pedir para falar mais baixo, por favor? Eles ficam batendo na porta dos nossos quartos.
Bom, nós nos acostumamos com isso. Fomos acostumando pouco a pouco. Aconteceram coisas muito estranhas comigo naquele lugar. E como evidência, nós temos a câmera. E essas manifestações, como diz a garota, vão continuar lá. Porque é o lugar delas. Somos nós que somos os intrusos. E elas nunca vão sair de lá. Vão ficar lá para sempre. Minha história. Minha história de fantasmas. De repente acabou toda a luz. Eu estava na frente da fonte de água e a luz acabou e eu comecei a ouvir um ruído. Shhh. Os meus rádios ficaram sem sinal. Eu fiquei olhando o menino, olhava, ele movia a cabeça, fechava os olhos. Eu pensava, uma hora ele vai falar, ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não posso me mexer? O menino da fonte. Minha história de fantasmas começa em 16 de novembro de 2007. Era uma casa colonial onde eu prestava serviço até às 10 da noite. Bogotá, Colômbia. Lá se ouvem passos. Você vai dar uma olhada em quem está em cima. Você ouve os passos que descem de alguém que vai descer, mas não tem ninguém. As coisas se movem, a luz apaga. Alguém diz, apagou a luz, acabou a luz. Você vai ver e há luz em todos os lugares, menos ali. E não é só na casa, é no setor da universidade. Sempre acontecem coisas em toda a universidade. Nesse dia, cheguei no meu trabalho, troquei de roupa, pus o uniforme. Eu estava naquele trabalho numa casa que já é imensa, tem muitos quartos. Primeiro, é muito antiga. A universidade tem mais de 350 anos. Segundo, porque foi primeiro um monastério, depois foi uma prisão. E a história da universidade diz que matavam pessoas e elas eram enterradas ali mesmo no pátio, os monges. Eu estava trabalhando no primeiro andar, onde há 2 restaurantes. Ao chegar às 6, dou uma olhada em todos os lugares, vejo se as luzes estão acesas, se as janelas estão abertas, se não há bagunça em nenhuma das salas especiais dos convidados. Ao descer a escada há um pátio. O pátio é fechado e tem uma fonte de água que não pode ser ligada de fora. As pessoas da cafeteria que sempre têm que ligar, elas tinham ido embora e ela já estava desligada. Então eu estava saindo quando de repente acabou toda a luz. Eu estava na frente da fonte de água, a luz acabou e eu comecei a ouvir um ruído. Como se escapasse água. Eu voltei a olhar a fonte e disse, ligou, ai meu Deus. Não me deu medo na hora, eu só pensei que as senhoras viriam da limpeza de manhã e essa água... As pessoas da universidade são muito exigentes e vão encontrar aquilo sujo. Bom, eu procurei uma maneira de desligar, eu tenho que desligar de algum jeito, procurei e nada. Se teria um sifão ou alguma torneira, procurei e nada. Bom, fiquei ali parada esperando. Eu disse, eu vou chamar alguém aqui. Quando eu falei em avisar, começou a sair água da fonte, começou a sair uma luz dourada e eu disse, que lindo, deve ser alguma coisa da fonte de água. Quando eu disse isso, saiu um menino, a imagem do rosto de um menino. Ele saiu, ficou me olhando, eu fiquei parada e disse, estou imaginando isso. Eu ia me mexer, mas estava imóvel. Eu fiquei quieta e meus rádios de comunicação ficaram sem sinal. Era um menino de pele branca, cabelo castanho, olhos castanhos grandes, mas era pálido. Seus lábios e suas orelhas eram rosadas. Meus rádios ficaram sem sinal. Eu fiquei olhando o menino, eu olhava, ele mexia a cabeça e fechava os olhos. E eu pensava, pronto, dentro de mim eu dizia, uma hora ele vai falar, ai meu Deus, porque isso está acontecendo comigo? Porque eu não posso me mexer?
Quando o rádio voltou, eles me disseram: cesta de 5, cesta de 5. O que é cesta? É o posto onde presto o serviço. O 5 é o meu chefe. Ele estava me procurando. Então eu escutava cesta de 5 e ele, ao ouvir o rádio, mexeu a cabeça, baixou os olhos e se enfiou. Começou a se enfiar de novo na água. A luz foi entrando e sumiu. Acenderam as luzes. Quando as luzes acenderam, meu chefe chegou, me olhou e disse: o que houve? Você está pálida. Eu disse: o menino. Eu estava com um menino. Que menino? E eu disse: o menino estava aqui, o menino. Então ele pergunta: o que houve? Eu já estava sem ar e então eu comecei a dizer: o menino, você não viu o menino? Ele disse: não, tem umas 2 horas que eu estou te procurando, onde você estava? Então eu pude me mexer, senti que podia me mexer, me mexia, mas senti um tremor como se eu fosse cair. Então eu disse: estou me sentindo mal. Saí assim da casa e sentei num pátiozinho lá fora, onde corre um ar, e eu disse: eu me sinto mal e desmaiei. Então, quando eu acordei, o meu chefe disse que eu estava doida e que eu tinha imaginado aquilo. Eu disse: não imaginei, vamos ver as câmeras. Se diz que eu imaginei, então me mostre as câmeras. Se eu não estava lá, eu não vou aparecer. Então foi aí que vimos as câmeras. As câmeras de segurança ficam mais ou menos a uma distância de mais ou menos uns 8 metros de onde eu estava. Então o que fizemos foi voltar à gravação e ver a hora. A princípio, o meu chefe não acreditava em mim, que eu estivesse ali. Ele dizia que eu tinha saído do meu posto, mas eu não tinha saído, eu estava lá. Fomos ver as câmeras e ele disse: mas está tudo escuro. E eu disse: vamos procurar. Enfoque passo a passo pela casa. E ao ver o pátio, estava eu lá, estava parada, mas estava escuro e tinha uma luz dourada e cinza, totalmente cinza. E aí eu vi quando a luz foi entrando e foi escurecendo, ficou escuro. E as luzes se acenderam. Então eu estava lá, estava o tempo todo ali. E a que horas foi e como foram as coisas. Então não foi só um sonho. E a minha reação, o que eu senti, o que eu vi, o vídeo estava mostrando, ou seja, era real. Foi algo que eu vivi e senti que era real. Essa casa foi doada porque um menino se afogou dentro dela. Por isso a doaram para a universidade. Eram 3 meninas, já mocinhas, e ele era o único menino. O menino chegou na beirada para brincar, mas não se sabe como escorregou e bateu a cabeça. Ele ficou muito tempo ali e se afogou. Eles, no momento do desespero, doaram a casa para a universidade. Não quis voltar àquele lugar. Não quis, eu andava sempre prevenida, sempre acompanhada de alguém enquanto eu trabalhei naquele lugar. Sempre andei acompanhada, prevenida. Aquele susto eu ainda sinto agora. Eu fico agitada cada vez que eu lembro daquele momento. Volto a sentir isso. Minha história de fantasmas. Minha história de fantasmas. Quando eu cheguei nesse quarto, eu senti uma certa solidão, certa tristeza. E me chamou a atenção porque eu olhei para a cama e na cama eu vi a colcha com uma forma estranha, muito estranha mesmo. E eu comecei a ver um pouco os detalhes. Eu comecei a ver o contorno e a silhueta de uma mulher. A mulher da foto. Minha história de fantasma começou em fevereiro de 2008. Nós temos uma casa em Porto-Suelo, que fica perto de Punta del Este. E nós fomos para lá passar as férias em fevereiro com a minha família. Montevidéu, Uruguai. E fazia alguns anos que eu não ia à região de Píria. Ela é muito famosa pelo castelo de Píria. A capela abandonada sempre foi uma coisa que me atraiu muito e sempre me chamou muita atenção toda aquela história bastante oculta por trás desse homem. E eu estava mais ansioso para ver esses lugares que eu não via há anos.
eu aproveitei para dar uma volta e eu fui primeiro na capela de Píria, que foi uma antiga igreja, uma antiga capela que está abandonada. Ela foi construída para as pessoas do local. Depois de tirar algumas fotos e depois também de visitar a capela, que estava bastante destruída, eu decidi ir ao castelo que eu não via há anos. E no meio da tarde, eu fui de carro, estacionei, e neste momento estavam chegando ao local 2 excursões. E eu passei a fazer parte delas. As 2 excursões iam entrando e tinha um guia que ia explicando a história do local, a história de Píria. E eu fiquei sabendo de muitos detalhes trágicos que eu realmente não conhecia. E daí nós começamos a percorrer todo o lugar. E eu, como jornalista, eu gosto de ir documentando tudo. Então eu fui tirando algumas fotografias. E eu fui observando as coisas antigas, o entorno, toda a história, tudo o que aconteceu lá. E eu fui fotografando todo o andar de baixo. E quando eu chego no primeiro andar, eu ia com um grupo grande de gente, mas eu percebi que eu fui ficando um pouquinho para trás de todo mundo. E aí eu fui percorrendo o restante da casa. E eu cheguei a um dos dormitórios. E quando eu cheguei nesse dormitório, eu vi que tinha uma cama. E tinha também aqueles recipientes para se lavar as mãos, como antigamente. Tinha um armário e tinha também uma corda dessas que não permite que você entre lá. E primeiro eu fui em um, tirei fotos, e quando eu cheguei nesse outro quarto, realmente eu senti uma coisa, sei lá, uma coisa um pouco estranha quando eu cheguei, mas sem nenhum motivo. Quando eu cheguei lá, eu senti uma certa solidão, uma certa tristeza. E me chamou a atenção porque eu olhei para a cama e na cama eu vi uma colcha com uma forma estranha. E daí eu comecei a tirar fotos. Eu tirei fotos da cama. E depois eu virei e tirei uma foto onde se vê a parte da cama e também o resto do quarto. E daí eu girei para dar uma volta e eu me vi diante de um grande armário preto, escuro, com um espelho. E daí instintivamente eu tirei uma foto de mim mesmo refletido naquele espelho. E quando eu me dei conta, eu terminei de tirar foto, eu vi que não tinha ninguém e tinha pouco tempo, estava cheio de turistas que estavam acompanhando o guia. E talvez eu tenha passado mais tempo sem me dar conta. E quando eu voltei para o andar, eu vi que não tinha mais ninguém nele. E isso, sei lá, foi uma coisa que me impressionou bastante, porque eu senti como se eu estivesse num lugar, num momento, num determinado tempo, uma coisa estranhíssima. E eu saí de lá com essa sensação de ter vivido uma coisa muito estranha, mas eu não sabia o que era. Bom, eu encontrei a minha família e daí a gente voltou para nossa casa. E 1 semana e meia depois, quando eu voltei a Montevidéu e eu comecei a revisar as fotos e arquivar, então eu chego até as fotos do Castelo de Píria. As primeiras fotos são todas normais, mas quando eu chego na foto que eu tinha tirado diante da cama, eu vejo uma forma estranha, digamos, na coxa. E eu começo a ver um pouco os detalhes e eu começo a ver o contorno e a silhueta de uma mulher sobre a cama. E quando eu vi, eu pensei que fosse uma mancha da câmera por causa da forma, porque era num tom mais claro, mas quando eu presto mais atenção, eu começo a ver o contorno e a silhueta de uma mulher de cabelos pretos e longos. Eu vejo a cintura, ela está meio recostada na cama. Imediatamente eu me lembro que eu tinha tirado fotos seguidas. Daí eu vou ver a foto seguinte, onde se vê parte da cama, e quando eu começo a olhar a segunda foto, eu também vejo a silhueta dessa pessoa refletida. E eu não conseguia acreditar naquilo. Eu continuei vendo as fotos e eu lembro da foto que eu tirei em frente ao armário preto, aquele escuro. Eu olho a foto e eu estou refletido e atrás se vê parte da cama com o reflexo novamente. Ou seja,
Seria uma coincidência absurda, coincidência demais que justamente as 3 fotos que eu tirei tivessem a mesma imagem refletida. Inclusive, é possível ver a mesma parte do rosto. E depois de algum tempo, falando com os guias e com as pessoas que estiveram lá, elas me contam que às vezes há movimentos que se esticam as colchas, ou se puxam, ou caem coisas, ouvem-se ruídos. As pessoas contam que sentem uma presença que passa atrás delas. Essa casa, nossa, ela tá muito carregada de mistérios, de portas ocultas, de portas falsas. E eu confesso também que, possivelmente, quando a gente chegou naquele lugar, de alguma maneira a gente se sentiu, digamos, atraídos por esse ambiente. Às vezes dizem que Píria teve muitas amantes e que uma das amantes desapareceu, mas olha, lamentavelmente eu não sei mais do que isso. Eu sempre tive aqui dentro de mim uma vontade de sei lá, de averiguar quem pode ter sido essa mulher, ou por que essa mulher apareceu naquele momento e se repete em 3 fotos de 3 ângulos diferentes, inclusive refletida. Você vê o reflexo exato da foto principal. Ou seja, isso foi o que mais me chamou a atenção, porque não é um erro que pode ter ocorrido numa fotografia, mas estava em 3 fotos diferentes. É isso que acaba me dando a ideia, do ponto de vista racional, de que algo estranho aconteceu naquele lugar. Minha